Bom dia, pessoal. César Fittipaldi aqui para mais um vídeo do nosso canal, desta vez para falar sobre o Grande Prêmio da China, que teve inclusive a primeira Sprint Race do ano. Vamos rodar a vinheta? Então, pessoal, a corrida sprint que foi realizada da madrugada de sexta para sábado, ela teve o Lando Norris na pole position, mas ele não conseguiu capitalizar nessa posição. O vencedor, para surpresa de ninguém, foi o Max Verstappen. O incrível é que ele colocou uma vantagem de cerca de 13 segundos em cima do segundo colocado, Lewis Hamilton, em apenas 19 voltas. Portanto, esperava-se que na corrida principal ele desaparecesse novamente. A corrida em si, ela foi até que bem disputada. Eu não gosto, já deixei isso bem claro aqui várias vezes, eu não gosto do formato sprint, eu acho que é um desperdício de dinheiro e recursos e também não atrai muito a atenção do público, mas eles insistem nisso, então a gente tem que aceitar. Terceiro colocado, Sérgio Pérez. Quarto colocado, Leclerc. Quinto colocado, Sainz. O único abandono foi do Alonso, que havia feito o terceiro tempo, portanto a Aston Martin mostrava uma certa recuperação nessa pista. E é isso, não tem muito mais novidade não. Vamos falar então agora, principalmente da prova principal que ocorreu, né, já no domingo da China. Verstappen estava na pole position e realmente foi um passeio, não tem muito o que falar. Agora, uma coisa a gente tem que deixar bem claro, tá? Muitos dizem que devido à superioridade do equipamento, ele tem essa performance. Realmente, ele tem a vantagem do equipamento ser muito superior. Mas o seu companheiro de equipe dispõe do mesmo equipamento e não conseguiu chegar nem em segundo lugar. Além do que, o Verstappen ele imprime um ritmo avassalador nas primeiras voltas, desmoralizando de uma certa forma a concorrência. Isso me lembra, nos idos dos anos 60, um piloto que tinha um estilo similar. Ele também tinha um carro muito bom, ele disparava na frente, colocando uma vantagem onde ele podia controlar, inclusive, eventualmente, cometer alguns erros, que é o Jim Clark. É claro que é uma comparação fortuita, mas me vem à cabeça, sim, esse tipo de performance, porque o Verstappen está realmente fazendo história. Não há o que negar nesse quesito. Ele tem um carro e uma equipe impecáveis, a equipe faz todo o apoio que eles precisam, as paradas de boxe são muito bem orquestradas, as estratégias de corrida, a hora certa de parar, o local certo de parar, mas principalmente um piloto que raramente erra. Não vou dizer que ele não erre, mas raramente erra. E tem um ritmo realmente absurdo. Bom, segundo lugar, uma ótima corrida novamente do Lando Norris. Ele está realmente passando da hora de merecer uma vitória, aliás, merece já há um bom tempo. Levou a McLaren, que aliás ele havia declarado que deveria estar bem atrás das Ferraris durante o final de semana, e não foi o caso, né? A Ferrari que teve problemas. Sérgio Pérez em terceiro, ele poderia até ter sido segundo, mas ele foi prejudicado no evento de safety car, ele parou junto com o Verstappen, acabou sendo um pouco atrapalhado e depois ele conseguiu voltar atrás do Leclerc e do Norris, conseguiu superar o Leclerc, mas não houve tempo hábil para superar o Norris. Essa pista apresenta um desgaste de pneus, principalmente dianteiros, muito grande, então haveria também a necessidade, ou havia necessidade, dos pilotos controlarem esse desgaste. Quinto lugar, Carlos Sainz, uma corrida um pouquinho abaixo das que ele vinha fazendo anteriormente, mas ainda assim um resultado satisfatório. Nos pontos, lutando aí por posições, demonstrando que a Ferrari, apesar de ter tido uma pequena queda de rendimento na China, ainda se mantém como a segunda força. Eu acho que o segundo lugar do Norris foi mais devido ao brilhantismo do piloto, estratégia, etc., do que a equipe McLaren haver superado a Ferrari. Tanto é que o Oscar Piastri conseguiu apenas o oitavo posto. Em sexto lugar, um George Russell combativo, né? Ele é combativo, não há o que se negar.
mas a Mercedes vem sofrendo muito de instabilidade, desgaste exagerado dos pneus e talvez um clima interno com um veneninho fomentado pelo próprio Hamilton, que não perde a oportunidade de dizer o quanto ele está insatisfeito com o carro. É óbvio que isso não faz muito bem para a moral da equipe. Se um principal piloto que quando vencia estava tudo bem, agora qualquer mau resultado ele vai para a imprensa e desanca a equipe com críticas às vezes nem tão justas, sendo que ele está sendo na pista superado pelo seu companheiro de equipe, é um pouco, eu acho que desmotiva um pouco o grupo, né? Além do que eles também perderam alguns elementos chaves nos últimos anos para Aston Martin, para a própria Ferrari, enfim. Fernando Alonso fez uma prova irregular, largou, pulou para a segunda posição com muito gusto, muita energia, e depois disso foi tendo problemas de estratégia, disputas infrutíferas, desgaste exagerado de pneus. Mesmo assim, segurou com galhardia a bandeira da Aston Martin, chegando no 7º lugar, somando pontos, o que não pode se dizer de seu atrapalhado companheiro de equipe, Lance Stroll. Mais uma vez envolvido em polêmica com outro piloto. Dessa vez, além dele ter colocado o Tsunoda para fora da pista, num evento isolado, ele, durante o safety car, ele acabou atingindo por trás o carro do Ricciardo, que já vem numa fase maléfica, e eliminou o australiano da corrida, e depois, ao ser penalizado 10 segundos por essa barbeiragem, ele mostrou-se indignado, como se fosse uma coisa absurda, e não é, ele realmente foi afoito, inábil, enfim, foi Stroll, né? Não adianta ficar repetindo quantas vezes ele está na Fórmula 1 sem ter mérito, etc, etc, etc. O mundo não é um lugar justo e não estamos aqui para ficar fazendo teorias sobre justiça, equilíbrio, etc. Né? Nós sabemos que o pai dele é o dono da equipe, que a equipe existe em função dele e que o resto é perfumaria. Enquanto o pai estiver disposto a bancar o sonho dele, que aliás já mostrou em outras ocasiões que é um piloto compatível com a Fórmula 1. Ele não é uma estrela, mas também não é um Mazepin, um desastre total. Enfim, falamos mais do Stroll talvez do que ele merecesse, né? Em 9º lugar, em 8º o Piastri, eu já falei, em 9º Lewis Hamilton, chorão, um bom piloto, hábil, habilidade em ultrapassagens precisas, extrai do equipamento talvez mais do que o equipamento tem a dar, apesar do Russell ter andado à frente. Ele largou em 18º, ele ficou no Q1, ou no Q3, sei lá como é que a gente chama isso, mas ele se recuperou bem na corrida. Mas é aquela coisa, está sempre chorando, está sempre reclamando, enquanto o piloto que chegou logo após ele, em 10º lugar, Nico Hülkenberg, comemorou o 10º lugar, porque realmente ele está numa Haas, ele é um piloto combativo, é um piloto sólido, já falei isso várias vezes, merecia talvez um equipamento melhor, porque o Hülkenberg ele detém um recorde muito ingrato. Ele é o piloto que tem mais grandes prêmios sem nunca ter subido ao pódio uma única vez. E eu gostaria de ver com que ele subisse ao pódio pelo menos uma vez em sua carreira. Ele merece. 11º Ocon também fez uma corrida boa, em determinado momento até estava nos pontos, com a horrível Alpine, que está desintegrando a olhos vistos. Depois o Albon, uma corrida razoável dentro das possibilidades da Williams. Gasly, o Zulk protagonizou um momento bonito. Ao final da prova, apesar de ter chegado em apenas no 14º lugar, e olha que ele já inclusive marcou pontos, teve corridas melhores, ele se emocionou por estar correndo em casa, ele chorou copiosamente. Todo mundo achou isso muito bonito, eu também, porque mostra que pilotos também sentem emoções. Afinal de contas, não é para qualquer um ser o primeiro chinês a competir em frente à sua plateia, né? Enfim, eu achei bem interessante. Bom, Ricciardo, ladeira abaixo,
Não foi culpa dele, talvez, ter sido eliminado, até vinha fazendo uma corrida competitiva, ele tinha superado Tsunoda pela primeira vez na temporada, eu acho, mas o que me deixou bastante impressionado foi o olhar dos integrantes da equipe quando ele adentrou o box depois do abandono. Inclusive uma moça, ela olha com ele olha para ele com um olhar de piedade e desvia rapidamente esse olhar, e que eu fiquei assim impressionado. E só teve uma mão dando um tapinha nas costas, ainda meio hesitante. Tipo, meu camarada, infelizmente é isso aí, você está a caminho da demissão e não tem muita esperança não. Bom, esse foi o Grande Prêmio da China. Nós vimos mais um desfile e uma demonstração de superioridade do Verstappen. Aparentemente não teremos muitas mudanças, podemos esperar aí uma ou outra prova com um pouquinho mais de disputas, uma falha talvez da Red Bull, onde um Sainz da vida, um Norris consiga abocanhar uma vitória, mas por enquanto é isso. Para quem gosta de Fórmula 1, corridas são corridas, a gente aprecia as batalhas, o desenvolvimento tecnológico, os bastidores que estão bastante movimentados. Diz-se que a Audi teria feito uma oferta irrecusável ao Sainz, o que inviabilizou a ida dele para a Red Bull, segundo o Bockroto Helmut Marko. O Toto Wolff aparentemente já está fechado na ideia de promover o Kimi Antonelli o ano que vem para o lugar do Hamilton. Tanto é que o Antonelli já fez um teste com um carro de 2021 da Fórmula 1 em Imola semana passada e tem mais 4 ou 5 testes com carro de Fórmula 1, não pode ser do ano atual pelo regulamento, programados até o final do ano. Ele não está detonando na Fórmula 2, mas ainda há tempo. Então a aposta do Wolff, porque dizem ele se arrependeu muito de não ter assinado com o Verstappen, onde ele teve a oportunidade lá em 2014, é o Antonelli. Então, o Sainz indo para a Mercedes é inviável, porque ele não ficaria um ano. E, aliás, dizem que o Antonelli já vai para 2025. Enfim, vamos ver. O mercado de pilotos, portanto, está bastante movimentado. O Alonso assinou novamente com a Aston Martin. Inclusive, foi uma coisa engraçada, porque criou-se a expectativa de que o Alonso estaria sendo cobiçado pela Red Bull, pela própria Mercedes, mas não. Ele não tem clima para essas equipes e todo mundo sabe quanto ele é encrenqueiro. Então, portanto, ele foi esperto, ficou quietinho, reassinou ali na Aston Martin, onde ele é rei, e acredito que as possibilidades são boas de um desenvolvimento, crescimento, afinal de contas eles estão investindo, vão passar com o motor Honda a partir de 2026, o que vai criar uma certa expectativa, porque o Alonso é aquele que criticou a Honda em 2017, lembra que ele falou que era motor de Fórmula 2, ele não é muito bem visto pelos japoneses, os japoneses são diplomáticos, mas são rancorosos, então vamos ver como é que vai ficar essa situação aí. Pessoal, esse vídeo está ficando bastante longo, muito obrigado por estar aqui, agradeço a participação, dá uma curtida aí, se quiser mandar pergunta, tamo junto. Valeu, tchau!